Olá pessoal, bora julgar um livro pela capa? Quer dizer, é um vídeo pelo título. Eu vi recentemente aqui na plataforma do YouTube um título que era O Despertar Feminino envolve desenvolver o próprio ego. Não cliquei no vídeo, eu vi que ele teve um ótimo alcance aqui nessa plataforma. E vou estar sim julgando ele pela capa, né? Pelo título. Eu não abri, mas só o título já me irritou o suficiente. E eu já estava com plano, porque a gente já tinha falado sobre instinto, né? E aí eu ia voltar a falar um pouco mais sobre a intuição, que tá ligado, né? Querendo ou não, com essa essência feminina. E aí o título já me colocou realmente dentro desse assunto da essência feminina. Entender a nossa essência feminina e como ela pode nos ajudar no nosso dia a dia. A gente tem muito para prosear aqui, então bora para mais um vídeo. O primeiro ponto, né? Eu acredito que o maior incômodo foi ela vincular que essa essência feminina depende da construção do ego para ela fluir, analisando tão somente o título. Aqui mora uma armadilha muito grande que a gente tem que ter cuidado. A gente resgata a nossa essência feminina quando a gente vai se conectando mais com essa energia com essa energia de água interna, feminina. Nós temos aí um aumento da nossa autoestima. Mas é aqui que entra esse ponto, né? Que entra o meu incômodo. Para mim, a nossa autoestima não está à disposição do nosso ego, ou não deveria estar servindo somente à disposição da construção do nosso ego. Nossa autoestima mora dentro dos nossos autocuidados, da nossa conduta, da nossa validação, né, interna quanto aos nossos sentimentos, a nossa intuição. E aí, construir isso é você se certificar que você está sendo fiel a você mesmo. Isso constrói uma autoestima. Uma autoestima pura, né? Uma autoestima que não depende do externo para existir, para ser validada. E aí que entra o contraponto do ego. Porque quando a gente fala do ego em si, a gente fala sobre aparências logo de cara. A forma do que a gente se apresenta para o mundo é muito importante, sim. É necessário ter um ego saudável também, né? Mas a nossa vida não pode, e o nosso desenvolvimento consciencial, moral e de autoestima não pode ficar em torno do nosso ego, né? Ele é um dos pilares que a gente tem que equilibrar, harmonizar, porque ele traz ele no negativo, né? Ele no excesso, ele traz muitas comparações, né? Você se comparando com outras pessoas e isso não é saudável. Ele traz uma rivalidade, principalmente quando a gente está falando de mulheres, para buscar autoestima, fortalecer sua autoestima, construindo o seu ego. Então tem que ter cuidado para não cair no lugar também da rivalidade feminina, de querer ser sempre a mais bonita, sempre mais bem vestida. O ego, às vezes, muitas das pessoas faz mais para, tipo, ser vista como, né? Então, para os outros, agradar o olhar do outro, pensando no olhar do outro, do que realmente a nossa essência feminina pode nos possibilitar, pode nos gerar, né? Se esse ego tiver realmente muito ativado, muito em excesso, com esse ego negativado, nós temos então essa desconexão, eu acredito, com a essência feminina. Então essa foi meu primeiro incômodo com o título. Foi isso, assim, de eu vejo que ele limita muito a essência feminina no mundo das aparências. E aí o segundo incômodo, repetindo, não ouvi o discurso dela, mas essa fala me remete a certos discursos que eu já ouvi, inclusive de outras mulheres, e que sempre colocou essa pulguinha atrás da minha orelha, né? Que é essa questão de querer toda hora se equiparar aos caras. E sim, os homens foram criados para ter uma autoestima intocável,
e para achar que ele é o bambambam, bam, bam, o centro do universo, né? Com esse egocentrismo muito grande dentro das suas formas de relacionar. Eu não quero me equiparar a isso, entende? Então eu não quero ter uma autoestima tão grande, tão intocável, de simplesmente achar que todo mundo tem que estar ao meu redor, tem que estar me servindo, né? Então eu não quero me equiparar aos comportamentos masculinos. O que a gente fala quando a gente aponta sobre os direitos, né, de equivalência dos direitos, é no campo dos direitos, né? Nós queremos ter os mesmos salários, as mesmas oportunidades, e não na forma de comportamental. A forma comportamental, eu acredito que eles têm muito mais a aprender com a gente do que a gente com eles. Sem querer rivalizar aqui, porque eu estou agora numa nova fase, que é integrar, né, o masculino com o feminino, fazer com que eles dois andem juntos, né, entender as duas forças internas e também lidar com essas forças também externas. E outra coisa também que eu senti nesse título foi essa questão da desconexão, inclusive, pela nossa capacidade, poder de nutrição. E a mulher não precisa ser mãe para nutrir uma sociedade, né? A mulher não precisa ser mãe para nutrir um projeto ou pessoas ao seu redor. Desde criança a gente é colocado mulheres dentro da, principalmente por ter essa designação de papel muito forte dentro da nossa sociedade de gêneros, ou seja, de só por ser de determinado gênero a gente já tem a cartilha de como mulheres têm que agir e homens têm que agir. Mas para além desse papel, realmente a gente tem isso no nosso íntimo, né? Que é também o servir, o nutrir, o estar junto, o cuidar, o fazer florescer e ser essa terra fértil, né? Para você e para as pessoas ao seu redor. E aí limita isso tudo com um aparente. Que, por exemplo, se a rosa, que é uma das minhas flores favoritas, tivesse esse ego, né, desenvolvido e negativado, e limitasse toda a sua existência em desenvolver o próprio ego, ela não teria pétalas de rosa, ela teria só espinhos. E mesmo desabrochando pétalas de rosa, ela sabe que ela tem maior potencialidade, a essência dela é muito mais ampla do que só ser bonita também. E é por isso que ela desabrocha. É por isso que ela permite também morrer. Se você não colhe ela, ela vai, no pé mesmo, ela vai indo embora, desabrochando, e as pétalas vão cair no chão, né? E vão permitir esse processo de vou me desprender do que já foi bonito para florescer amanhã, sabe? E o ego não permite que a gente faz isso. O ego, se a gente volta pro ego, a gente fica preso em manter o que a gente já construiu. E não importa se isso não faz mais sentido na sua vida atual. E aí aqui eu quero que a gente converse mesmo. Quero que vocês façam um comentário sobre isso, se vocês concordam comigo ou com ela. Mas é porque o título realmente deixou essas brechas aí, né? Ela coloca espiritualidade feminina é sobre desenvolver um ego. Tá vendo como realmente limita? Tá vendo como coloca essa nossa espiritualidade a serviço do nosso ego? E não ao contrário também. Outro ponto, né, que me veio também foi sobre ela falando espiritualidade feminina. E aí se a gente pega os arquétipos, né, então ou as deusas, as divindades, deidades femininas, elas vão sim falar sobre autoestima, tá, gente? E eu sinto sim que a principal missão, ensinamento, né, ou muitas das coisas que elas vêm nos ensinar, que elas vêm nos sacudir, que elas vêm nos apresentar, essas forças, essas entidades, né, femininas, vêm nos apresentar essa construção da nossa autoestima, ensinar a gente a se priorizar, ensinar a gente a priorizar a nossa saúde física, ensinar a gente a centrar a nossa vida na gente,
Mas é isso, é a nossa vida na agenda, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa alegria, o nosso bem-estar. A nossa energia tem que estar voltada realmente a nutrir isso de início, né, em primeira mão. Mas, igual eu já comentei aqui, muitas dessas deusas também são mães, são avós. Então, elas também falam sobre essa essência, né? Nós temos a capacidade de nutrir, né? Tanto a gente, e aí sim a gente pode nos priorizar, a gente tem que nos priorizar, mas também, igual comentei, nós também, pela nossa essência, pela nossa empatia, pelo nossa essência é amor, né? Quando eu falo da nossa essência, da essência feminina, é amor, é beleza, é cuidado, é uma essência que transborda, né? Então ela acaba contemplando outras pessoas, nutrindo outras pessoas. E aí quando a gente olha por esse aspecto, a gente coloca os pesos nos seus devidos lugares. Como eu disse, não é o nosso ego que tem que não é a nossa espiritualidade feminina que tem que servir ao nosso ego, né? É toda a nossa ações, né? O que a gente alimenta que deve estar sendo a favor de construir um despertar espiritual que nos conecte com a nossa essência feminina, mas também com a nossa essência masculina, com a nossa integridade. Eu vi uma taróloga falando assim, nós somos todos os signos, eu concordo com ela. Por isso que normalmente meus vídeos de tarô aqui eu não faço de signos específicos, pelo menos até agora. Eu não senti essa vontade, porque eu acredito que realmente nós somos todos os signos, então eu quero conversar com todo mundo, quero criar essa comunidade que queira crescer dentro da sua individualidade, mas também dentro da coletividade humana. E para isso a gente tem que passar da barreira do ego, né? Existe a confiança, existe a autoestima e existe o ego. E aí eu volto a falar, né, que eu não estou falando que é para você abandonar seu ego de lado, né? Negligenciar os desejos do seu ego, porque aí também vira muito caos para frente, né? Talvez também crie vários outros processos de desconexões, mas é saber nutrir ele no ponto certo, da maneira certa e até onde, né? Já tem um certo limite ali. Mas é isso, gente. Fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, quis trazer aqui pra gente compartilhar. Se fez sentido para vocês, deixa eu saber aqui nos comentários. Curta, comente, compartilhe, venha fazer parte desse canal de metamorfoses conscientes, que se importam muito mais em estar conscientes do que se limitando às máscaras humanas, né? A construções aí de mais máscaras. Então vamos lá, vamos nos desconstruir, nos revisitar, nos investigar para entender o porquê que a gente está precisando de estar alimentando mais o ego do que uma espiritualidade feminina. Gente, quem tiver assistido o vídeo, concorda com a outra mulher, pode vir aqui falar também que concorda, que é para eu assistir, que eu só tô falando isso porque eu não assisti o vídeo. Eu vou falar se pode ser verdade também. Mas foi os pontos que eu trouxe em cima, literalmente só do título. Só do título. Dane-se também. A gente tá dentro desse bloco em que eu posso hablar e hablar e hablar. Então, eu te encontro nos próximos vídeos. E axé aí pra nós e pro nosso corre.